estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, seguindo os protocolos de saúde e mantendo os cuidados necessários. Eu sou a professora Gisele e hoje estou aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. A aula de hoje está referenciada nos seguintes materiais: do Ministério da Saúde, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Para iniciar a nossa aula de hoje, observem atentamente as próximas imagens. Essas imagens têm em comum? Isso mesmo, são adolescentes. E você, estudante, está vivenciando essa fase da vida, cheia de descobertas, mudanças no corpo, na forma de agir e pensar, entre outras, não é? Agora vamos ver dois conceitos de adolescência. Adolescência, para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o período da vida que começa aos 10 e termina aos 19 anos, completos, sendo dividido em três partes: pré-adolescência, que vai de 10 a 14 anos, a adolescência, de 15 a 19 anos, e a juventude, que é de 15 a 24 anos. Outro conceito de adolescência é do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. É a Lei número 8.069 de 1990. Considera a adolescência como a faixa etária que vai dos 12 aos 18 anos de idade incompletos. E para curtir a vida e desenvolver todas as suas capacidades, você precisa de muita saúde, não é mesmo? Cuidar do bem-estar físico, do seu corpo, emocional, psicológico, referente aos seus sentimentos, às emoções, bem-estar social é um dos desafios mais importantes para ter uma vida saudável. Os cuidados com a saúde dependem do apoio dos responsáveis, sua família, a escola, os profissionais da saúde e a sociedade. Mas não esqueça que você é o principal responsável pela sua saúde. À medida que você percebe que algo não vai bem, e pede ajuda para um adulto, um familiar, um profissional da escola ou unidade de saúde, por exemplo. E o que é preciso para ficar de bem com a saúde? Primeiramente, ter uma alimentação saudável, não é mesmo? Então, procurar ingerir mais frutas, verduras, legumes, evitar alimentos muito industrializados, como, por exemplo, macarrão instantâneo, bolacha recheada, refrigerante, tem uma grande quantidade de açúcar e sal. Outra medida importante é ingerir bastante líquido, bastante água. Não é? Beber água várias vezes ao dia também é essencial para o bom funcionamento do corpo. Em média, 2 litros de água é indicado para os adolescentes. Os cuidados com a higiene pessoal também são muito importantes. Tomar banho diariamente também é muito importante para o cuidado com o corpo, além de fazer bem a aparência. Cuide bem dos pés, das unhas e dos cabelos. Mantenha-os sempre limpos e saudáveis. Nunca empreste ou tome emprestado de ninguém a escova de dentes, roupas íntimas ou de banho. São objetos de uso pessoal e não podem ser compartilhados. O sono também é muito importante. Procure dormir bem pelo menos 8 horas por dia. Aí tem que tomar um pouco de cuidado com aquele hábito de levar o celular para o quarto, ficar assistindo televisão até tarde. É bom que o ambiente esteja preparado para esse sono chegar, não é mesmo? Outro cuidado importante com a saúde é movimentar-se. Não ficar muitas horas em frente à TV ou computador. É essencial, né, esse movimento. E por falar em atividade física, procurar praticar as atividades físicas que você gosta.
E ter o cuidado também, evitar nadar sozinho, sozinha, em lugares perigosos. Cuidados com o sol, se proteger do sol nos horários mais quentes, utilizar filtro solar. E também, como muitos gostam de soltar raia, ou pipa, papagaio, não é mesmo? Lembre-se de que soltar pipas pode ser perigoso. Jamais use cerol e utilize sempre material seguro para a sua proteção e das outras pessoas. E, importantíssimo, não pegue carona com quem consumiu bebida alcoólica. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho como isso é prejudicial, tá bom? E outra coisa importante para o cuidado com a saúde, evite tomar medicamentos sem orientação médica. Pode ter efeitos, bastante prejudiciais para o organismo se não tiver essa orientação de um profissional de saúde. Outro cuidado importantíssimo com a saúde diz relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções. O sentimento de tristeza faz parte da vida, mas se ele demorar muito a passar, procure um adulto de confiança e um profissional da saúde para uma boa conversa. Sempre há alguém que pode nos ajudar. E finalizando aqui os cuidados com a saúde, evite o cigarro, bebidas alcoólicas e outras drogas. Eles são prejudiciais à sua saúde física, mental e podem acabar com os projetos para o futuro. Vamos conversar mais sobre isso? Fuja do que faz mal à saúde. Tudo que ingerimos afeta o funcionamento do nosso organismo, como alimentos, bebidas, água, medicamentos e drogas. E com certeza você já ouviu falar em drogas, não é mesmo? Seja na televisão, na internet, na escola ou em casa. Como o nome sugere, droga não é uma coisa boa. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. As drogas são chamadas substâncias psicoativas, porque agem no nosso sistema nervoso. Psico quer dizer mente, e ativas que têm ação. Então, são substâncias que têm ação na nossa mente. E o sistema nervoso central? Está localizado no interior do crânio e na coluna vertebral, na medula espinhal. No corpo humano, o sistema nervoso ele está relacionado com a compreensão, a percepção e resposta aos estímulos internos e do ambiente que nos rodeia também. O uso de drogas pode causar alteração no sistema nervoso central, levando ao desejo de consumir mais drogas. Dessa maneira, as drogas alteram a nossa percepção do que é real, criando uma falsa realidade. Muita gente faz uso de drogas para escapar dos conflitos, dos problemas, da própria realidade. Mas essa é uma grande ilusão, porque quando passa o efeito, todos os problemas continuam ali. Agora, vamos entender duas situações relacionadas ao uso de drogas: dependência química e crise de abstinência. O uso contínuo de drogas pode causar certa tolerância do organismo, sendo necessário, para sentir os mesmos efeitos, ingerir uma quantidade maior de drogas. Isso é dependência química. Ainda existe a crise de abstinência, que é quando o dependente químico está tão acostumado a receber a droga que, quando interrompe o uso da substância, o organismo reage rapidamente e a sua falta, gerando depressão e alucinações. Todos os tipos de drogas causam mal à saúde, pois podem gerar dependência física e psicológica. Elas podem ser legalizadas, que são as lícitas, permitidas apenas para maiores de 18 anos, ou ilegais, as ilícitas, que são totalmente proibidas. As drogas são substâncias que agem no cérebro e interferem no comportamento, causando danos para o indivíduo e para a sociedade. Vamos ver alguns exemplos agora das drogas lícitas. O álcool, ele também
é uma droga, pois altera o funcionamento do organismo e traz alto risco de dependência. Sinais de uso: alguns casos de agressividade, fala arrastada, perda de equilíbrio, prejuízo na tomada de decisões. Você sabia? É crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, no artigo 243, o qual foi alterado pela Lei 13.106 de 2015. A ingestão precoce de álcool é prejudicial ao jovem. Não só atrapalha o seu desenvolvimento cognitivo, como também aumenta a possibilidade de se tornar um usuário abusivo na fase adulta. E o consumo de bebidas alcoólicas pode levar a problemas emocionais, déficit de memória, perda do rendimento escolar e atraso no aprendizado. Quantos efeitos, não é mesmo? E o seu custo social é elevado. O adolescente ou jovem fica mais exposto a desavenças e situações de violência. O álcool tem relação direta com acidentes de trânsito e casos de violência. Vários problemas de saúde são causados pelo consumo excessivo: alterações estomacais, intestinais, insônia, ansiedade, entre outros também. A ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e os reflexos, comprometendo a capacidade de dirigir veículos e operar outras máquinas. Grande parte dos acidentes é provocada por motoristas que haviam bebido antes de dirigir. Isso é muito grave. Agora, estudantes, vamos pensar. Você acha que nossa sociedade incentiva pessoas a beberem exageradamente? Até se embriagar? Em quais ocasiões? De que maneira você acha que isso acontece? Vamos pensar um pouquinho? Então, estudantes, o consumo de álcool tem sido bem recorrente em nossa sociedade, não é mesmo? Algumas razões para o consumo de álcool. Pode ser por curiosidade, pode ser para sentir parte do grupo ou entrar nele, agradar os amigos, medo de dizer não, para se sentir mais adulto, para evitar ou adiar preocupações, entre várias outras razões nas quais as pessoas não se preocupam com os prejuízos à saúde. E outra droga lícita é o cigarro. A venda de cigarros é permitida por lei para adultos. Isso não significa que fumar não traga nenhum dano à saúde. Vamos ver? E o que é a nicotina? É a droga presente nos cigarros responsável por causar dependência. É absorvida nos pulmões e em menos de 10 segundos atinge o cérebro, através do sangue. Alguns jovens fumam para parecerem mais velhos, outros porque acham que o cigarro acalma, outros nem sabem o motivo, mas não conseguem parar. Por que será que isso acontece? Quando uma pessoa é fumante, o seu organismo se torna dependente dessa substância, sendo que sua falta produz mal-estar. Quando um fumante fica um tempo sem fumar, ele pode sentir nervosismo e ansiedade. E os efeitos da nicotina no corpo? Ela afeta diversas áreas no cérebro. O coração passa a bater mais rápido, a pressão arterial aumenta, a contração dos vasos sanguíneos e queda da temperatura das extremidades corporais, as mãos e pés.
tosse, garganta áspera, olhos vermelhos e lacrimejantes. A nicotina é tóxica, agride o organismo e os seus efeitos aparecem no momento em que alguém fuma o primeiro cigarro. Um efeito imediato do uso do cigarro é que as roupas e cabelos ficam impregnados com cheiro de fumaça e, com o tempo, os dedos ficam amarelados. Isso sem falar nos problemas bucais, de dentes e gengiva. O cigarro e sua fumaça contêm nicotina, mais cerca de 4.700 substâncias químicas que fazem mal à saúde. Destas, 40 podem causar câncer, que é uma grave doença. E o fumante passivo? São considerados fumantes passivos as pessoas que não fumam, mas inalam a fumaça do tabaco, que é a planta da qual é feita o cigarro, devido à convivência com fumantes em ambientes fechados. As crianças expostas ao fumo passivo são propensas a desenvolver doenças respiratórias, como pneumonia e bronquite. E você sabia? Assim como as bebidas alcoólicas são proibidas para menores de 18 anos, os derivados do tabaco, como cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, tabaco para narguilé ou narguilé e fumo-rolo, são expressamente proibidos para crianças e adolescentes. E a lei antifumo? No Brasil, desde dezembro de 2014, está proibido fumar cigarros, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos derivados do tabaco em locais de uso coletivo, públicos ou privados, de todo o país. É a Lei número 12.546 de 2011 e o Decreto número 8.262 de 2014. E os dispositivos eletrônicos para fumar? O que será isso, não é? São aparelhos que funcionam usando uma bateria para aquecer uma solução líquida. Contém inúmeras substâncias tóxicas e, em sua maioria, aditivos com sabores e nicotina. Nós já ouvimos falar o quanto a nicotina faz mal à saúde, não é mesmo? São conhecidos como cigarros eletrônicos, cigarros elétricos ou vape. Inicialmente foram projetados para fumantes como um substituto para os cigarros comuns. Em 2009, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda, importação e propaganda dos cigarros eletrônicos, devido à ausência de dados científicos que pudessem comprovar a segurança dos aparelhos. A proibição também considera os riscos de doenças respiratórias e a possibilidade de explosão da bateria, que poderia causar graves queimaduras. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, o vapor emitido pelos aparelhos eletrônicos pode causar ou aumentar as chances de infecções pulmonares. O INCA reforça que os dispositivos não são seguros, podendo também causar dermatite, que é uma doença de pele, doenças cardiovasculares, do coração e até mesmo o câncer. E vocês já devem ter ouvido falar, do narguilé ou narguile. É um grande cachimbo composto de fornilho, que é um recipiente de água perfumada, e um tubo de onde a fumaça é aspirada. Em 1 hora de uso, o fumante inala uma quantidade de fumaça equivalente ao consumo de 100 cigarros. Olhem só! Ao contrário do que a maioria dos jovens acredita, essa substância pode causar os mesmos tipos de problema que o cigarro, e ainda de uma forma mais rápida, pois a quantidade de fumaça inalada é muito maior. Em Curitiba, nós temos a Lei Municipal número 15.138, de 18 de dezembro de 2017. E essa lei proíbe o uso de narguilé em locais públicos, abertos ou fechados, bem como a venda do cachimbo, essências e complementos para crianças e adolescentes. Agora, estudante, vamos testar o que você já aprendeu.
Olhem lá, temos o cigarro, narguilé ou narguilé e o álcool. Qual deles é um grande cachimbo no qual o fumante inala quantidade muito grande de fumaça, prejudicial à saúde? Tempo para vocês pensarem. Então, descobriram? Muito bem, o narguilé. Vamos ver outro. O líquido que pode causar dependência e o seu uso não combina com a direção de veículos. Vamos lá? Isso mesmo, é o álcool. E agora, por fim, tem nicotina, causa dependência e com uso frequente, os dentes e dedos ficam amarelados. Só pode ser o cigarro. Muito bem. E as drogas ilícitas? Já vimos as lícitas, que são permitidas para os maiores de 18 anos. E agora vamos conversar sobre as drogas ilícitas, que são totalmente proibidas. No Brasil, é proibido o uso e comércio de drogas. Porém, o usuário ou dependente de drogas tem direito de buscar atendimento de saúde e social para sair dessa situação. O tráfico de drogas é um crime muito grave, previsto na Lei de Drogas, que é a Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006. Foi alterada pela Lei número 13.840, de 5 de junho de 2019. O tráfico de drogas inclui guardar drogas, transportar, vender ou oferecer a alguém, ainda que gratuitamente. Vamos ver alguns exemplos de substâncias proibidas, até mesmo para os adultos, porque podem causar muito mal à saúde. Agem no sistema nervoso central, alterando o estado de vigília e senso de percepção, podendo causar grande dependência. Alguns exemplos: a maconha, o êxtase, o LSD, cocaína, o crack e a heroína. Além de levar os usuários a atitudes irresponsáveis, como brigas e acidentes de trânsito, a pessoa que consome drogas corre o risco de overdose, que é o consumo excessivo de drogas ou mesmo medicamentos que causam efeitos muito graves no organismo, inclusive podem levar à morte. São proibidos o porte e o consumo destas e de outras substâncias. Agora, estudantes, vamos fazer um jogo, o jogo do quiz, perguntas e respostas sobre a aula de hoje. Vamos lá? As drogas podem ser classificadas como: letra A, lícitas; letra B, lícitas ou ilícitas; letra C, ilícitas; e letra D, todas são proibidas. Tempo para vocês pensarem.
Vamos descobrir? As drogas podem ser classificadas como lícitas ou ilícitas. Próxima pergunta. O álcool, apesar de ser uma droga lícita, é: letra A, permitido para maiores de 14 anos? Letra B, permitido para maiores de 16 anos? Letra C, proibido para pessoas com menos de 18 anos? Letra D, permitido para qualquer idade, desde que os pais autorizem. Tempo novamente para vocês. Então, descobriram a resposta correta? O álcool, apesar de ser uma droga lícita, é proibido para pessoas com menos de 18 anos. Muito bem. Próxima pergunta. O cigarro e o álcool são drogas lícitas no Brasil. Portanto, podemos afirmar que: letra A, são drogas que não causam mal à saúde. Letra B, são drogas que podem ser consumidas por pessoas de qualquer faixa etária, qualquer idade. Letra C, apesar de serem permitidas para maiores de 18 anos, são drogas e podem causar dependência física e psicológica. E letra D, apesar de serem permitidas para maiores de 18 anos, são drogas que podem ser usadas por adolescentes. Vamos lá? Descobriram a resposta correta? O cigarro e o álcool são drogas lícitas no Brasil. Portanto, podemos afirmar que, letra C, apesar de serem permitidas para maiores de 18 anos, são drogas e podem causar dependência física e psicológica. Muito bem. E essa outra, sobre o cigarro eletrônico. Letra A. É permitida a venda, importação e propaganda dos cigarros eletrônicos. Letra B. Não causam nenhum malefício à saúde. Letra C. Dispositivos eletrônicos para fumar são diferentes de cigarros eletrônicos. Letra D. Contém inúmeras substâncias tóxicas, em sua maioria aditivos com sabores e nicotina. Vamos lá?
Essa estava fácil, não é mesmo? Vamos ver a resposta? Sobre o cigarro eletrônico, contém inúmeras substâncias tóxicas e, em sua maioria, aditivos com sabores e nicotina. Muito bem! Mais uma questão, agora sobre o uso do narguilé ou narguilé. Letra A. É proibido o uso do narguilé em locais públicos, abertos ou fechados. Letra B. O uso é autorizado em praças para pessoas com mais de 18 anos. Letra C. É permitida para crianças e adolescentes somente a venda do cachimbo, essências e complementos. Letra D. Não prejudica a saúde, tem menos efeitos nocivos no corpo humano do que o cigarro. Tempinho para vocês. Então, a resposta correta é letra A. Sobre o uso do narguilé, é proibido o uso do narguilé ou narguilé em locais públicos, abertos ou fechados. Agora vamos para a última questão. Sobre legislação brasileira, é correto afirmar que letra A. Somente o tráfico de drogas é considerado crime. Letra B. Porte ou consumo de drogas não é considerado crime. Letra C. Consumo, porte e tráfico de drogas são considerados crimes. Letra D. Consumo, porte e tráfico de drogas não são considerados crimes e não levam à detenção. Tempinho para vocês. Descobriram a resposta? Vamos ver? Letra C. Sobre legislação brasileira, é correto afirmar que o consumo, porte e tráfico de drogas são considerados crimes. Muito bem, estão prestando atenção na aula, hein? Agora, a professora vai fazer a leitura para vocês da história de Jaqueline. Jaqueline é um nome fictício para preservar a verdadeira identidade da adolescente, a qual deu seu depoimento no Centro Vida, que é um centro de atenção psicossocial, CAPS, especializado no atendimento de crianças e adolescentes dependentes químicos. Então, acompanhem a leitura aí na casa de vocês. História de Jaqueline. Ela tinha apenas 7 anos, mas por um deslize, parte de sua infância e adolescência se perdeu. Hoje, em recuperação, luta para que outras garotas não entrem na mesma roubada. A ingenuidade da criança e a admiração por uma prima mais velha.
Não são muitos, mas esses motivos foram os que bastaram para que Jaqueline, aos 7 anos, enveredar pelo caminho das drogas. A influência veio da prima mais velha, que estava entrando na adolescência. Com um jeito diferente de falar e se vestir, encantou a menina. Não demorou muito para que Jaqueline, já consumidora de álcool e cigarro, usasse pela primeira vez a maconha, aos 9 anos. No começo, eu tinha medo, me sentia perdida no meio da galera. E não queria ser diferente, conta. Nessa época, Jaqueline iniciou um namoro com um menino que era usuário regular de maconha e álcool. E a partir daí, seus dias se resumiam a beber e fumar um. Eu nem gostava tanto assim, mas para acompanhá-lo e impor moral, eu usava. Começou então a vontade de experimentar coisas novas. Primeiro cheirou tiner e cola, inclusive dentro do colégio, o que levou à sua expulsão. Matriculada em outra escola, um pouco mais liberal, a menina passou até a vender drogas na sala de aula. Garantiu o respeito dos outros alunos. Ao ser descoberta, seus pais foram chamados pela diretora. Até aí, a família acreditava que ela só usava cigarro. Por intermédio de um vizinho, Jaqueline conheceu a cocaína, depois o êxtase e o cabral, mistura de crack com maconha. Ali começou minha decadência, conta. A garota teve que roubar para sustentar a dependência. Vendia as coisas que tinha em casa e até a própria roupa para saciar uma necessidade muito forte de usar drogas. Devido a uma briga com a família, Jaqueline fugiu de casa. Não foi a primeira vez, mas nas outras sua mãe sempre corria atrás. A menina era menor de idade e sua família avisou parentes para não a recolherem. Os amigos também fizeram o mesmo, não por pedido da mãe, mas por medo. O pai da garota é policial. Passou 7 dias na rua, mais precisamente na Praça Rui Barbosa. Dormia no chão gelado, não tomava banho, comia resto de comida dos restaurantes e dividia espaço com pessoas completamente alcoolizadas. Jaqueline define aqueles 7 dias como os piores de sua vida, mas a dependência ainda falava mais alto. Em uma tarde, deitada na praça, ela viu uma menina com a mesma idade, aparentemente caminhando de mãos dadas com o pai. Ao passar por Jaqueline, a garota olhou fundo em seus olhos, virou para o pai e disse que o amava. Aquilo tocou a jovem, que parou para pensar há quanto tempo não dizia ao pai que o amava. Logo, decidiu voltar para casa. Não sabia se sua mãe a aceitaria novamente. Na verdade, tinha quase certeza que não, mas não tinha muito a perder e seguiu em frente. Ao chegar em casa, tocou o interfone. Quem atendeu foi sua irmã, que ao vê-la gritou para a mãe. Todos a receberam de braços abertos, porém com uma condição: teria que aceitar ajuda. Hoje, com 16 anos, Jaqueline está há 1 ano e 8 meses sem usar nenhum tipo de droga. Ela participa do grupo de autoajuda Narcóticos Anônimos e usa sua história como exemplo para muitos adolescentes como ela, que precisam de ajuda para se recuperar. As pessoas que, como ela, entram nesse mundo por embalo, Jaqueline revela: acho que a primeira coisa que devemos ter na vida é amor por ela mesma. Usando drogas, esse amor é perdido, junto com os sonhos que elas destroem. Aconselho. Que história forte, não é, estudantes? E vocês ouviram na história de Jaqueline que ela consumiu e vendeu drogas. E essas atitudes são contra a lei. Ela cometeu ato infracional. Vamos ver o que é isso? Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 103, o ato infracional é a conduta da criança e do adolescente que pode ser descrita como um crime ou contravenção penal.
Então, é a conduta comparada ao crime cometida por adolescente. E se o infrator for pessoa com mais de 18 anos, o termo adotado é crime, delito ou contravenção penal. O juiz da Vara da Infância e Juventude pode estabelecer medidas socioeducativas para quem comete atos infracionais. Vamos ver quais são? Para crianças e adolescentes, pode incluir requisição de tratamento médico e acompanhamento da matrícula e frequência na escola. Já para adolescentes, pode incluir advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependendo da gravidade do ato infracional. Vamos ver alguns dados sobre ato infracional em Curitiba. Essa pesquisa é do ano de 2016 e tem como fonte o Diagnóstico da Realidade Social da Infância e Juventude de Curitiba, de 2018. Olhem lá, do total de atos infracionais, os atos relacionados ao consumo de drogas, drogas para o consumo pessoal, equivaleram a 10% do total. Em relação ao tráfico de drogas cometidos por adolescentes, equivale a 9% do total de atos infracionais naquele ano. E o restante, 81%, outros atos infracionais cometidos. Para se informar sobre as drogas, procure fontes confiáveis e reconhecidas de informações. Em Curitiba temos o Departamento de Política sobre Drogas, Unidades de Saúde, CAPS-AD, Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas. Esse Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas é um centro de saúde especializado com atendimento para pessoas com problemas relacionados ao consumo de álcool e drogas. E também conversar com pessoas mais experientes que sejam uma referência para você. Para ficar longe das drogas, viva intensamente. Alguns fatores de proteção: fazer parte de um grupo de amigos com hábitos saudáveis, ter bons vínculos familiares, ter bons hábitos alimentares, praticar esportes, ter atividades de lazer e cultura, fazer atividades que você goste e valorizem a vida. Então, estudantes, esta aula chegou ao fim. Até a próxima aula de Famílias e Direitos Humanos. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.